Fala, gurizada, vamos começar então aqui um estudo, né? O pessoal pediu um estudinho de geometria analítica. Uma matéria que não é legal, uma matéria bem chatinha, já adianto pra vocês, que é uma matéria muito cri-cri, muito cheia de regrinhas, né? A gente tem que estar sempre preocupado com o que o problema está pedindo, que regra a gente vai ter que usar. Então a gente vai ter que estudar e analisar muito bem, desde o começo, o que cada coisa significa, né? Pra gente não se apertar na hora de dar umas complicadinhas básicas nos exercícios, beleza? Então, bora lá, né? O que trata a geometria analítica? A geometria analítica, então, ela trata de problemas de geometria normal. Então, por exemplo, lá se eu tenho um quadradinho, retas, triângulos, né? Enfim, círculos, né? Ele traz todas essas informações aqui para dentro de um plano cartesiano, certo? E para quem não lembra o que é um plano cartesiano, a gente tem, eu já lembro vocês rapidinho aqui o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano, então, é o nosso famoso plano XY. Claro que tem o eixo Z também, a gente não trabalha aqui no colégio, a gente vai ficar só nos dois eixos aqui, X e Y, certo? E o que é o mais básico, então, que a gente tem que saber nas coordenadas cartesianas? É a gente conseguir localizar um ponto sem problema nenhum, certo? Então, essa é a primeira parte que eu vou passar com vocês agora, né? Então, eu tenho aqui o eixo X, positivos aqui para esse lado, negativos para o outro, menos 1, menos 2, menos 3. Todo mundo tá manjando muito bem dos planos cartesianos, né? Não preciso me aprofundar tanto aqui. Vou só dar uma olhadinha em alguns pontos para não ficar nenhuma dúvida desde o começo. Então, vou marcar alguns pontinhos de preto aqui de meu interesse, certo? Vamos marcar aqui e ver quais são as coordenadas desses pontos. Então, vamos chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, só para a gente fazer então pequenos exemplos. Então, a coordenada de um ponto é sempre caracterizada pelo x seguido do y, né? Separado por ponto e vírgula ou simplesmente vírgula, né? Então vamos lá, o que eu preciso? Primeiro, então, a coordenada x. A coordenada x eu vou dar uma olhada, né, para o meu eixo x e vou ver onde que ele está relacionado. Então, por exemplo, esse ponto A, ele tem uma coordenada x menos 3. Enquanto a coordenada y eu faço a mesma coisa e a coordenada y vale 3. De boa? Tranquilo, né? Quando que surgem alguns problemas? Quando eu começo a olhar para pontos que estão em cima dos eixos. Então aqui muito cuidado, né? Qual é a coordenada x desse ponto? Menos 1, porque ele está bem em cima do menos 1 ali no x. E quando eu olho para a minha linha aqui do y, eu enxergo o zero. Então muito cuidado com as coordenadas zero, né? A gente não pode confundir. Depois o pontinho C aqui é o 2 grudadinho com 1. E por último ali, para a gente terminar esta primeira parte introdutória, 4 com o menos 2. Beleza? Então, descobrimos como que a gente localiza um ponto no meu gráfico. O que mais a gente pode utilizar desse eixo cartesiano? É dividido em quadrantes, então a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então a gente tem o que a gente chama de quadrantes ímpares, 1 e 3, e quadrantes pares, o 1 e o 4. Beleza? Show de bola. Vamos seguir então, já que o vídeo aqui vai comportar um pouquinho, e vamos falar um pouquinho sobre a distância entre pontos. Vamos pegar então um exemplo aqui e vamos tacar aqui então o nosso famoso planinho que a gente já viu. Tererê, tererê. E vamos falar aqui rapidinho então sobre a distância entre pontos. Então tem o x, tem o y, e eu tenho aqui então um ponto A. Né? Vamos seguir aqui para facilitar o quadriculado então do meu papel. Já foi proposital aqui, esse papel sempre nos ajuda bastante. E eu quero descobrir a distância do ponto A até o ponto B. Então eu chutei aqui, né, distâncias. Então eu quero saber qual é a distância. A menor distância entre dois pontos, então, é a reta que une eles, né? Esqueci de selecionar a reta, ele não corrigiu aqui automático. Pele. Então, a distância que une esses dois pontos, então é chamado de DAB, distância entre A e B. Então estamos falando de distância entre dois
pontos, ok? Então, vamos lá. Qual é o jeito mais simples de fazer isso aqui? Olhem só, sempre na distância entre 2 pontos eu consigo montar um triângulo. E este triângulo sempre um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa vai ser sempre, então, a minha distância, e os meus catetos vão ser sempre as distâncias entre as suas coordenadas dos respectivos eixos. Olha só, qual é o x aqui do A? Menos 1, menos 2, menos 3. E qual é o x do B? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos arredondar para 6, né, pessoal? Então, eu tenho uma distância aqui entre eles de 9 unidades. Vai do menos 3 até o 6. E a parte do meu y, eu tenho, então, este y aqui valendo menos 2 e este y aqui valendo 2. Então, a distância aqui entre os y é de 4. Então, como que isso aqui fica formalmente? Então, a distância entre A e B, né, ela vai ser sempre o quê? A minha hipotenusa. Então, vocês lembram do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual às distâncias do x. Então, a gente fala x do A menos x do B ao quadrado, mais y do A menos y do B ao quadrado. O que quer dizer o x do A e y do A? É a distância entre eles no eixo x e aqui a distância no eixo y. Certo? Então vocês vão ver nos livros, né, basicamente aqui a fórmula com a raiz quadrada, certo? Também vai aparecer muito. Eu não sou de decorar a fórmula, eu sou de entender, então é só lembrar do tio Pita. O tio Pita sempre vai, então, nos dar essa fórmula. Então aqui para o nosso probleminha a gente ficou com DAB ao quadrado igual, então, a 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ah, professor, mas aqui tu botou xa menos xb, não ia ficar negativo? Nesse nosso caso ia, mas olha aqui, pessoal. X do A menos 3. X do B era 6, a gente viu ali, né? E o y do A aqui vai ser menos 2 e o y do B vai ser 2. Então, ficou tudo negativo, como é que isso aqui vai dar certo? Sem problema, pessoal. Por isso que está o quadrado ali. Menos 9 ao quadrado, 81. Menos 4 ao quadrado, 16. Então, também rola aqui, né, os números, tanto faz eu pegar eles na ordem AB ou BA, certo? Vai dar no mesmo. Então, aqui, se eu usasse Pitágoras direto, eu ia chegar no mesmo resultado, 81 mais... desculpa que eu usei o 6 aqui em cima. Deixa eu dar uma apagadinha. Aqui era 4. Então, 9 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A gente já pega o 4 aqui, eu olhei para o 6. Então, aqui ficou a raiz de 81 mais 16, raiz de 97 também. Vamos acabar pela distância. Próximo vídeo eu mostro um pouco mais aprofundado o resto das outras coisas.